Saúde às irmãs e aos irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Algumas pessoas nos perguntam sobre Saulo. Quem ele era antes de ter tido um encontro com Jesus? Antes de se tornar um grande apóstolo, um grande mensageiro, antes de se tornar um instrumento poderoso da igreja nascente? Quem era Saulo? Ele teve um passado? Abramos Atos, capítulo 9, versículos 1 a 9. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, tanto homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Enquanto seguia pelo caminho, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Ele perguntou: Senhor, quem és tu? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Mas levante-se e entre na cidade, onde lhe dirão o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Então Saulo se levantou do chão e, abrindo os olhos, nada podia ver. E, guiando pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem vir, durante os quais nada comeu nem bebeu. Saulo, embora não fosse judeu por nascimento, tendo nascido em Tarso, na Cilícia, uma província do Império Romano, ele seguia o judaísmo. Entretanto, ele era um seguidor fanático, radical. Não pensava 2 vezes. Para ele, seguidores de outras religiões eram um atraso. Para ele, era um prejuízo. E o que ele observou é que havia judeus ali que estavam seguindo agora a Cristo Jesus. E na época, como nós vimos na leitura do texto, os seguidores e seguidoras de Jesus não eram ainda chamados de cristãos e cristãs, mas seguidores do caminho, porque Jesus mesmo dizia que ele era o caminho. E assim, Saulo, ele conseguiu, com a liderança religiosa, cartas para que ele pudesse entrar nas casas, arrombando as casas, e arrastar homens e mulheres que se diziam serem seguidores do caminho. E por que ele fazia isso? Porque ele sentia, ele percebia em sua mente que por causa de judeus que haviam deixado o judaísmo e estavam agora seguindo a Jesus, para ele estavam prejudicando a religião judaica. E para ele isso deveria ter um ponto final, porque para ele isso era uma heresia, uma blasfêmia ao Deus de Israel. Assim, ele consegue, com a liderança judaica, essas cartas. E dizia aqui que ele respirava ameaças e morte. Saulo, no momento, ele era extremamente perigoso para a igreja do Senhor Jesus. Ele era alguém que perseguia, ameaçava, arrombava as casas e arrastava homens e mulheres para serem surrados e até mesmo mortos. Ele era radical. Esse era Saulo no passado, antes de ter um encontro com Jesus. Voltando ao capítulo 8, versículo 1 diz assim: E Saulo consentiu na morte de Estevão. Saulo foi conivente na morte de um dos seguidores de Jesus. Esse era Saulo, antes de ter o encontro com Jesus. Ele era um judeu radical. Ele era fanático, um fanático religioso. No decorrer dos séculos, houveram muitos homens como Saulo. E ainda hoje há muitos homens e mulheres e líderes religiosos como Saulo, que não aceitam a fé de outras pessoas, mesmo que sejam pessoas cristãs, que estejam filiadas a outras igrejas denominacionais, não aceitam porque defendem que a sua respectiva igreja é a única correta.
Você deve conhecer alguém assim. Eu conheço várias pessoas assim, que por você ser membro de uma igreja que não é a igreja dele, nós estamos errados. No nosso caso, que professamos uma prática religiosa, o metodismo mundial, nós somos criticados, escarnecidos por várias igrejas denominacionais, líderes, homens e mulheres, membros dessas igrejas. Nos acusam de nós não termos doutrinas, não termos práticas, costumes, nós não sermos cristãos e cristãs de fato, nós não temos o Espírito Santo na nossa vida, somos escarnecidos, zombados, por sermos membros de uma igreja considerada tradicional e histórica. São pessoas que lembram muito o passado de Saulo, que não estava aceitando essa mudança. Não estava aceitando que judeus começassem a professar agora a fé em Cristo Jesus. Talvez você tenha tido problemas ou esteja tendo num lar, ou na vizinhança, ou no trabalho, ou outro local, quando descobrem que você está professando a fé em Jesus, se tornou um crente em Cristo Jesus. Não é fácil para ninguém. E o problema é quando igrejas estão brigando entre si, quando igrejas denominacionais estão em competição, buscando se colocar como as mais perfeitas, as melhores, onde Deus age, como se Deus não agisse em nosso meio. Há muitas pessoas que imaginam que para Deus agir é necessário muito barulho, decibéis e decibéis de altura, que é necessário ficar pulando, gritando, voar por dentro do templo, como se o Espírito Santo só agisse dessa forma. O Espírito Santo, ele age como ele quer. O Espírito Santo, ele está agindo na igreja terrena de Jesus, da qual fazem parte igrejas históricas, igrejas pentecostais e neopentecostais. Dessa forma, não adianta as pessoas criticarem o jeito de ser. Nós buscamos ter uma identidade. Sabemos que fazemos parte da igreja de Jesus. Somos um dos ramos. Somos homens e mulheres seguidores de Cristo Jesus, em que aceitamos o Deus Trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo em nossa vida. Fomos batizados. Buscamos a presença de Deus. E temos a certeza que o Espírito Santo de Deus está agindo em nós e através de nós. Temos a presença de Deus em nossa vida. Assim, observemos aqui o passado de Saulo. Era um homem visto como uma pessoa perigosa. Era uma pessoa que perseguia a igreja de Jesus. Ele via em pessoas, principalmente judeus que aceitavam a Cristo Jesus, para ele, eram pessoas que tinham que ser extirpadas do meio judaico. Por isso ele conseguiu cartas que lhe desse poder e autoridade para isso, junto à liderança judaica, que também via cristãos e cristãs como um grande problema. Saulo não aceitava que pessoas que professavam o judaísmo agora estavam professando a fé em Jesus. Ele não aceitava isso. E nesse encontro que ele teve com Jesus, ele percebeu. Houve uma grande mudança na vida dele. E é o que nós observamos. Saulo percebeu que ele estava praticando uma religiosidade enganosa, vazia, falsa, distorcida, deturpada. Havia caído na corrupção religiosa. E Saulo foi visto por Jesus como instrumento para apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus,
E isso aconteceu em suas viagens missionárias, por ser ele uma pessoa nascida fora de Israel, um homem poliglota, que poderia apregoar as boas novas da salvação em Cristo Jesus em várias localidades, sem problema de idioma. Era um homem muito inteligente, teve bons estudos, mas infelizmente ele não conhecia ainda a verdade, e a verdade veio até ele. Jesus é a verdade que mudou completamente a sua vida. De um homem perigoso para a igreja de Jesus, ele se tornou um dos seus maiores expoentes, um dos maiores instrumentos de Deus para apregoar a Jesus que ele estava perseguindo. E de perseguidor, algum tempo depois, ele se tornaria um perseguido. A liderança judaica e muitos judeus fanáticos extremos não estavam entendendo como ele agora se tornara um servo de Jesus. Que Deus abençoe e que possamos aprender algo com o testemunho de Saulo, a qual Deus escolheu para a sua obra.